Se não for assim, nem assuma a tribuna para pregar. Eu sou o pastor Esdras Carvalho, você está no meu canal, seja muito bem-vindo. Aqui nós falamos sobre oratória, homilética e pregação. Se você é um pregador e deseja ser usado nas mãos do Senhor, sua preocupação deve ser a mesma que eu vou ler acerca da preocupação que o apóstolo Paulo tinha. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. E, aliás, se essa não for a sua maior preocupação, não pregue. Não faça esse desfavor para a igreja. Eu sou amante da técnica. Sou professor de oratória ao longo de uma vida. Mesmo assim, se não for assim, é melhor não pregar. Você pode estudar todas as técnicas de oratória que existem. Você pode ser um seguidor assíduo aqui dos vídeos que eu publico neste canal e você pode estudá-los, treiná-los. Toda a técnica aperfeiçoa o talento. Lembra disso? Eu tenho falado sobre isso. Apesar dessa minha convicção, e eu não mudo de opinião, eu continuo sendo um defensor ardoroso da oratória como rainha das artes. O orador, o rei dos artistas, a comunicação excelente, o raciocínio claro, uma pregação que transmite segurança, autoridade. Eu sou, com certeza, ardoroso defensor dessa técnica. Mesmo assim, insisto, se não for, como eu vou ler agora, é melhor não pregar. É melhor não assumir a tribuna. Veja qual era a preocupação de Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Nesse vídeo eu quero falar sobre a função do Espírito Santo na vida e na obra do pregador. Como eu já disse, uma coisa não precisa necessariamente anular a outra. Agora, se tiver que fazer uma escolha, escolha a pessoa do Espírito Santo. Não faz mal que erre gramática, não faz mal que erre palavras, não faz mal que não consiga desenvolver presença de palco, não faz mal. Mas se a pessoa do Espírito Santo for plenamente tomar o ambiente através da sua vida, então isso fará toda a diferença. Veja, eu disse que a pessoa do Espírito Santo vai tomar plenamente o ambiente através da vida do pregador. Foi isso que Paulo disse. Não caiamos no erro de pensar que Paulo era um coitadinho. Paulo era um poliglota. Paulo era douto. Pedro chegou a dizer que algumas coisas que Paulo escrevia eram difíceis demais para compreender. Agora, Paulo não se apoiava na sua intelectualidade, que era de altíssimo nível. Paulo não confiava no seu intelecto. Paulo não confiava no poder das suas capacidades mentais. Paulo disse: não era disso que consistia a minha pregação, a minha palavra, a minha mensagem. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ou seja, essa não era a prioridade de Paulo. A prioridade de Paulo era o Espírito Santo. Manifestação, ele usa essa expressão, ó. Ele diz assim, ó, em demonstração ou manifestação, em demonstração do Espírito, é com E maiúsculo, e de poder. É por isso que eu gosto da frase de Albert Simpson. Ele disse, sem o Espírito Santo, somos possibilidades nulas. Possibilidades nulas. Sabe, uma pessoa que fala bem,
se expressa bem, boa dicção, boa postura, gesticulação correta, presença de palco, segura o microfone com exatidão, tudo nele é perfeito, uma possibilidade e tanto, mas sem o Espírito Santo, possibilidade nula, efeito zero. Vou repetir a frase, somos possibilidades nulas até que Ele nos alcance, até que o Espírito nos tome em suas mãos. Deixe-me mostrar para você 4 funções do Espírito Santo na vida do pregador, na obra do pregador. Antes, porém, até aqui já compartilhamos bastante conteúdo. Curta, comente, compartilhe. Eu tenho dito sempre no nosso canal, você e eu, juntos, transformamos o YouTube numa ferramenta poderosa que o Espírito Santo usa para levantar pregadores, para aperfeiçoar pregadores. Vamos lá? 4 funções do Espírito Santo na vida do pregador, na obra do pregador. O Espírito ajuda na preparação. Lembra de João capítulo 16, versículo 13? Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Quando um pregador, apaixonado por Jesus, cheio do Espírito, está no exercício do ministério, lendo a palavra, estudando a palavra, pesquisando a Bíblia, meditando nas Escrituras, o Espírito Santo é quem guia a mente do pregador. É quem guia a nossa mente para o texto certo, para os textos que a ele se associam, para a extração da verdade bíblica que há de ser entregue para a igreja. O Espírito Santo, então, cumpre esta primeira função, guiar-nos por dentro dos trilhos da verdade bíblica. A segunda função do Espírito Santo, ele dá coragem por antecipação. Você lembra de Pedro? Depois do pior fracasso da sua existência, em Atos 2, ele é capaz de se levantar diante daquela multidão. Como que ele pregou com tanta audácia, com tanta coragem e com tanta autoridade? Quem o encheu de coragem? O Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos dá coragem para pregar as mensagens, por mais duras que venham a ser. Algumas vezes, se você é pregador de verdade, consagrado ao ministério da palavra, você sabe, algumas vezes Deus nos confia mensagens duras, verdades confrontadoras. Quem nos enche de coragem para pregar com respeito, com prudência, com temor, mas com força, com ousadia, com firmeza, com coragem, é o Espírito Santo de Deus quem faz isso em nós. A terceira função do Espírito Santo, ele dá inspiração na hora da apresentação. Ora, uma vez que a mensagem, o sermão estão prontos, uma vez que o esboço está concluído, e você não importa se leva no celular, se leva no tablet, se leva num papelzinho dentro da Bíblia, não importa. Você leva isso para a igreja e está pronto para pregar. Na hora em que você abre a Bíblia e vai ministrar para o povo de Deus, quem é que inspira o pregador? Como que começa a possuí-lo, tomá-lo por completo e vai guiando o pregador nos trilhos da comunicação. Ele olha para a igreja olha para ele, começa a acontecer uma interação que até certo nível se dá no âmbito da comunicação. É natural a comunicação, mas ela passa para um lugar diferente. O lugar da unção, o lugar da inspiração. Esse lugar é maravilhoso. Eu comecei a pregar aos 13 anos de idade e até hoje eu olho para os pregadores quando estão nesse ambiente, nesse lugar, o lugar da inspiração do Espírito. Porque existe a inspiração humana, própria do poeta, por exemplo, mas existe a inspiração do Espírito. Nesse lugar, nessa atmosfera, o pregador, a pregadora, assim parece, transforma-se noutra pessoa. É um príncipe liberando a palavra de Deus para o povo. É uma mulher cheia do Espírito, ocupando um espaço que só o Espírito nos coloca lá. É função do Espírito essa inspiração na hora da apresentação. E também, quarto e último lugar, é função do Espírito
acompanhar a implementação. Ou seja, você prega, vai para casa, anos depois alguém encontra o pregador e fala: eu lembro daquela mensagem que você pregou naquele dia, eu precisava daquela pregação. Ela transformou a minha vida. Eu fui para casa ruminando suas palavras. Eu passei uma semana inteira corrigindo a minha vida. Eu outro dia conversava com um pastor, um amigo, e ele estava me contando que ele foi pregar numa determinada igreja e pregou, isso lá no Brasil ainda. E ele pregou, cheio da unção do Espírito. Pois bem, quando ele acabou de pregar, ele fez o apelo, as pessoas vieram à frente, um homem, pastor, desceu do púlpito e se prostrou em prantos diante do altar, ou do púlpito da igreja. Pois bem, foram embora e o pastor da congregação chamou esse pregador, amigo meu, e disse: sabe fulano de tal que desceu da plataforma, se abaixou e se curvou diante do púlpito? Sim, aquele homem estava processando a igreja, aquele homem estava causando uma série de transtornos e não estava disposto a negociar. Depois daquela pregação, ele chegou em casa e ainda tarde da noite me telefonou e disse: pastor, amanhã de manhã vou tirar todos os processos. Eu estou errado. O Espírito Santo, através da palavra, me corrigiu. Quem implementa a palavra na vida do ouvinte não é a nossa retórica, não é a nossa magia da comunicação. Por isso, como essas funções são todas do Espírito, nem vá pregar se não for assim. Faça como disse Paulo: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Antes de pregar, clame pela presença dele, implore, suplique: Espírito Santo, enche-me, toma-me nas tuas mãos e usa-me. É assim que a gente tem que pregar. Deus te abençoe.